Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo da nossa série de Dart. E hoje, continuando aqui, né, a respeito de listas, a gente vai falar sobre um cara que ele chama set, né? Aqui eu já criei o arquivo, é o set.dart, vocês podem criar aí também. Cria a nossa função main, né, como de padrão. Vamos abrir ela aqui um pouquinho. Vamos começar, né? Primeiramente, a gente pode criar uma lista aqui de números, né? Então vamos criar aqui uma var, na verdade uma concha, né? Concha números, aqui a gente vai iniciar uma lista. E vamos, na verdade, eu vou colocar final só para poder conseguir alterar ela depois. Na verdade, var, né? Var números. E aqui vamos passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, se a gente printar aqui nossos números, vai ter ali de 1 até 6. Vamos printar eles aqui. Temos ali de 1 até 6, né? Aí, para que serve o set? Vamos entender aqui. Se por algum motivo eu viesse aqui na minha lista de números, né? E adicionasse alguns números repetidos, então vamos adicionar aqui. Vamos fazer um. Pode fazer esse ADD. Vamos adicionar primeiro um. Depois a gente pode copiar aqui. Adicionar o 2. Depois a gente pode copiar aqui. Adicionar 4 e o outro 4 aqui. Então, se a gente printar aqui agora, podem ver que eu tenho alguns números duplicados, né? No caso aqui, eu tenho esses dois 1s. Aqui eu vou ter mais dois 4, né? Além desse aqui. E tenho ali um outro 2, né? Então eu tenho dois 2 e três 4. Aí como eu faria, né, para esses números não se duplicarem, né? Eu quero remover todos os números duplicados dentro da minha lista, né? Todos esses elementos que estão duplicados. Eu posso vir aqui e posso criar uma outra variável, né? Var é, números 100, números 100 duplicados. E aqui ela vai receber essa lista de números, né? Ponto to set. A gente abre aqui os parênteses, né, para executar. E se a gente printar ela aqui agora, vamos printar aqui. A gente pode transformar esse print numa string, primeiramente. Colocar aqui números duplicados. Aqui, números 100 duplicados. Agora, se a gente printar os dois, podemos ver, né? Que aqui quando ele está como lista ainda, é ali a duplicação dos números, dos elementos ali, né? Dentro da nossa lista. E quando a gente utiliza ali o ponto to set, né? Para poder transformar eles em um set, podem ver que ele perde, né? Todos os itens que estão duplicados dentro da minha lista. Não importa quantos, né? Então, se eu pegar aqui e colocar vários 4 aqui. Se eu der um run, a minha lista ali vai crescer, porque vai duplicar os números. Porém, o meu set ali, independente de quantos itens estiverem duplicados, ele sempre, né, vai ter só um ali e vai excluir o resto. Beleza, mas aí você me fala, tá, sempre que eu quiser trabalhar com um set, eu vou ter que transformar uma lista antes? Vou ter que ir ali na minha lista, dar um ponto do set e transformar ela num set? Tem como eu utilizar ele antes de transformar uma lista? Então, tem sim. A gente pode vir aqui e criar, né, o set diretamente. Então, a gente pode criar ele de duas formas. Ou aqui, né, com var, final ou const. Passar aqui o nome do set, vamos colocar, pensar num nome não duplicados. Não duplicados var, só para ter um nome diferente. E aqui a gente inicializa ele, né, com chaves. E antes das chaves, a gente passa ali a setinha, né, lembrando aqui os genéricos, para poder tipar os elementos que vão dentro desse set, né? Então, se a gente for trabalhar com números, vai ser int. Se a gente for trabalhar com escritos, né? Vai ser string ali e assim vai. Então, vamos trabalhar ali com inteiros ainda. Aqui, a gente já pode passar os valores diretamente, né? Então, eu posso passar 1, 2, 3, 4. E se eu repetir aqui, ó, o próprio Dart, né? O lint ali já acusa que, você tá criando um set. Então, tipo, não faz muito sentido você colocar itens duplicados dentro dele, sendo que quando você for executar, esses itens vão ser excluídos, né? Então, se a gente printar ele aqui, ó, mesmo com esse aviso aqui, vamos apagar esses prints aqui de cima. A gente dá o run aqui, ele só ignora esses caras aqui. Então, a gente pode criar um set dessa forma
Ou a gente pode criar um set dessa outra forma aqui, que a gente já chama ele aqui de set, né? Já declara aqui explicitamente. Faz ali a tipagem também com generics, falando qual que vai ser o tipo dele. Então vai ser ali um inteiro ainda. Vamos criar aqui o não duplicados, novamente. E aqui a gente inicializa, né, um set. Aí aqui eu posso passar direto, igual eu estava fazendo ali? Então, aqui você não pode. Ah, e se eu tentar passar ali como lista também? Você também não pode. Então, de certa forma, o problema, né, digamos assim, desse set é que você tem que adicionar os itens depois, né? Então você pode ver aqui, ó, não duplicados, que seria esse cara aqui, ponto ADDAL, e a gente pode, por exemplo, adicionar aquela lista de números, né, que a gente criou aqui em cima. A gente pode vir aqui, adicionar elas, e aqui a gente pode printar ele também. Então vamos printar ele aqui. Ele é um não duplicado, sem ter o var no final. Vamos criar aqui uma string, né, para ficar mais claro. Fazer a mesma coisa aqui embaixo. Aí eu vou criar aqui set aqui dentro do string, na verdade. Vou colocar o set assim, para vocês verem que foi esse set que a gente criou. E aqui vai ser o set já criado ali com as chaves, né? Esses caras aqui. E se a gente printar ali os dois, né? Podem ver. Ele cria a nossa lista, né? O nosso set ali. Ele já cria os nossos itens, sem ter nenhum dos nossos itens duplicados, né? Então, por exemplo, como em listas, né? E se eu quiser pegar um item específico para poder obter ele? Então, se eu vier aqui, seria só fazer, por exemplo, print não duplicados. Eu coloco ali, abro o colchete igual listas e coloco a posição ou o index, né? Que eu quero pegar ele. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar o index 1, era para ele printar o 2 aqui, né? É para printar o 2 aqui. Então, no set a gente não consegue ver dessa forma, porque quando a gente trabalha com o set, ele acaba virando um iterable, né? Que é um pouco diferente de lista. Então, a gente tem que utilizar um método dentro do set, que é o element@, para conseguir pegar esse item. Então, se a gente passar aqui a posição, né? Como se fosse ali dentro dos colchetes, passar um 1 aqui, ele vai ver qual que é a posição 1. No caso aqui vai ser o 2, né? A posição 1, lembrando que começa de 0. Então, se a gente comentar esses caras aqui e printar agora, ele vai nos trazer o 2. E se a gente colocar uma posição aleatória, né, que não tem dentro dos nossos elementos atuais, né, dentro do set, ele vai nos retornar null, ou dar erro, né. Ah, é verdade. Se você quisesse que ele retornasse null, você colocaria aqui o elemento at or null. Então, se ele não acha a posição, ele dá erro. E se você estivesse passando só com o element at, ele ia dar um exception ali. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Lembrando que se você for trabalhar com o set, né, não fica fazendo muitas conversões, né? Se ele já serviu, né, para o que você precisava fazer. Então não fica, por exemplo, você tem uma lista ali, números, aí você pega ali ponto to set, aí beleza, tirou os duplicados. Aí agora você quer pegar, né, é, transformar em lista de novos. Vamos pegar aqui, arquivar, sem duplicados, só para mostrar para vocês aqui, sem duplicados. Então vamos só apagar isso aqui por enquanto. Deixa eu dar um Ctrl X aqui, vou jogar aqui fora e comentar tudo, só para não estragar aqui o que a gente está fazendo. Então, se eu vier aqui sem duplicados, fazer um print aqui sem duplicados. Vamos colocar aqui só mais um 4 aqui. Mais um 5. Então, se a gente vier aqui, printar, ele tirou os duplicados, né? Só que imagina, aí agora você vem aqui de novo, sem duplicados, ponto to list, aí você volta ele para a lista, para poder conseguir, né? Conseguir fazer var lista sem duplicados. Para poder conseguir fazer isso aqui, né? E pegar ali o elemento utilizando os colchetes. Passando ali um index. Então evita de fazer isso, fazer sempre essa, por exemplo, ele está em lista, aí você transforma ele em set para poder tirar os itens duplicados, e depois você volta ele para a lista só para conseguir acessar uma posição, sabe? Evita de fazer isso. Então aí, quando você tiver transformado ele em set, né, ou criado no set diretamente, lembra ali de usar o elemental, né? O element.at, na verdade. E lembra ali, né, se você estiver tratando alguma posição que ela não pode ser específica, né?
coloca ali o Elementor null para poder não dar uma exception, né, e quebrar aí o seu código. Por esse vídeo é isso, pessoal. Quem gostou aí deixa o like, quem não curtiu deixa o dislike, se inscreve aí e até mais.